tudo bem? Eu sou a Lorena, estou aqui com meu amigo e professor Henrique. Olá, tudo bem? E viemos aqui tirar algumas dúvidas de português, as dúvidas mais presentes no nosso dia a dia. Vamos começar? Claro. A primeira dúvida que apareceu aqui, e eu confesso que eu já tive essa dúvida por muito tempo, é quando que eu posso usar, quando que eu devo usar esse ou este para produzir textos? Bom, quando a gente fala de palavras como esse, este, aquele, nós estamos falando de pronomes demonstrativos. Os pronomes demonstrativos, quando são utilizados para a produção de texto, tem uma área de estudo da gramática que cuida deles, que é a deixis. A deixis é basicamente o uso de palavras desse tipo para referenciar outras palavras quando você produz um texto, seja ele oral, seja ele escrito. Sempre temos de lembrar que o este se refere a algo que está por ser dito, ou seja, você usa este para introduzir alguma coisa. Tá. Agora, esse é usado para se referir a algo que foi dito anteriormente. Por exemplo, se eu fizer um post no Instagram, vamos dizer assim, e eu vou colocar a legenda da minha foto. A foto já foi, né? Então, nesse caso, na legenda eu vou colocar esse. Exatamente. Esse é um trecho do meu livro favorito, seria essa a lógica. Isso. Sempre que a gente trabalha com o uso de textos imagéticos, ou seja, com imagens, nos meios digitais, por exemplo, que é muito frequente, a gente sempre tem de tomar um pouquinho de cuidado porque há ainda várias interpretações sobre como utilizar os deíticos, né? Mas, de qualquer forma, você pode manter a mesma lógica do texto escrito. Então você colocou a sua foto e vai colocar a legenda. A legenda vem embaixo, portanto a foto veio primeiro. Né? Agora, se você vai fazer um post, você vai colocar: este é o endereço está por vir. Então, nesse caso, a gente vai usar este. Exatamente. É isso? Legal. Muito bem. Agora ficou fácil. Bom. A segunda dúvida que apareceu aqui é o uso da crase. Tem algum jeito fácil de explicar o uso da crase? Bom, vamos lá. A crase é um tópico super extenso que a gente não consegue cobrir com um vídeo como este, né? Mais uma diquinha. Mas vamos lá, eu vou tentar trazer para vocês um pouquinho a lógica do uso da crase, né? Primeiro de tudo, a parte da gramática que se ocupa disso é a regência verbal. Isso significa dizer, basicamente, que o uso da crase vai depender do verbo e do complemento desse verbo, especialmente os objetos indiretos e os adjuntos adverbiais de lugar. A lógica por trás da crase é o seguinte: crase é a junção de dois elementos. Uma preposição a com um artigo a. Ou seja, crase é junção, crase é fusão. Isso significa o quê? Que eu tenho duas palavras que são escritas da mesma forma e faladas da mesma forma, só que ocupam duas categorias gramaticais diferentes. A artigo e a preposição. Determinados verbos, por exemplo, o verbo ir, ele pede que você vá a algum lugar. Se o lugar onde você for feminino, você vai precisar utilizar a crase. Por exemplo, Padaria. fui à padaria. Aí tem crase. Esse a é a crase do a preposição com a artigo. Certo. E na escrita, a crase é representada pelo acento grave. Né? Temos que lembrar que crase não é um nome de um sinal de acentuação, e sim de um fenômeno linguístico de junção. E não pode usar crase antes de verbo. Isso. Verbos são palavras que não admitem crase, justamente porque não utilizamos a preposição a antes de verbo
para poder dar a ideia de direcionamento, que é o que a frase indica. Faz sentido. Outra coisa que não podemos nos esquecer é que não há crase antes de palavras, de substantivos, no masculino. Uhum. Então, por exemplo, em vez de ir à padaria, se tivéssemos Ao mercado. ir ao mercado, exatamente, temos a, o, preposição a com artigo o. E isso impede o uso de uma crase, por exemplo, porque não é a com a. Faz sentido. Você tem que esperar a parte 2 do nosso especial de português com o Pro Henrique para você tirar suas dúvidas. Temos aí bastantes coisas sobre as quais tratar e as perguntas estão bastante interessantes. Bye! Tchau, tchau!